Abra sua Bíblia em Romanos, capítulo 12. Romanos, capítulo 12. Diz assim: portanto, queridos irmãos, eu apelo pelas misericórdias de Deus, que vocês ofereçam os seus corpos a Deus. Que ele seja um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Esta é a verdadeira adoração que vocês devem oferecer a Deus. Não imitem as condutas e os costumes deste mundo, mas seja cada um uma pessoa nova e diferente. Diga isso, nova e diferente. Mostrando uma sadia renovação em tudo quanto faz e pensa. E assim vocês aprenderão de experiência própria a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém? Pode se sentar. Então, aqui, na palavra do Senhor começa dizendo, o escritor começa dizendo, e ele diz: eu quero fazer um apelo para você, pela misericórdia de Deus, que vocês ofereçam os seus corpos a Deus. Na verdade, aqui ele está dizendo a respeito da obra do Senhor, das coisas do Senhor. Então, primeira coisa que você deve aprender, né? Nós estamos numa escola, nós estamos num treinamento. Então, primeira coisa que nós temos que aprender: as coisas de Deus nós fazemos voluntariamente, com o nosso coração. Nunca você faça a obra do Senhor porque alguém, talvez você acha que alguém está impondo. Não adianta. Porque para o Senhor nós temos que fazer de todo o nosso coração. É lógico que algumas vezes nós vamos fazer em obediência, né, a uma autoridade, mas pense que para o Senhor você tem que fazer com o seu coração. E aqui então, está dizendo isso: olha, apresente seu corpo a Deus, para que ele seja um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Então, o Senhor conta com a sua vida para fazer a obra dele. Você sabe que os anjos tinham esse desejo de fazer a obra, mas o Senhor não deu esse privilégio, ele escolheu você. Então você deve apresentar a sua vida ao Senhor. Aí diz: essa é a verdadeira adoração, que vocês ofereçam a Deus o quê? A vida, a sua vida, cada um a sua vida. E aí então ele começa dizendo: mas não imitem, não copiem o mundo. Não copie aí o sistema do mundo. Porque no mundo, muitas vezes nós fazemos alguma coisa para vantagem, ou como eu disse, porque existe uma autoridade acima de nós, nós temos que fazer, né? Quem trabalha porque ganha o salário, então, bom, você recebe, você tem que trabalhar, não é? Então, o Senhor diz: olha, isso na minha casa não funciona, não é assim. Não imitem. Não façam cópia as coisas do mundo. Quando está falando aqui, essa é a verdadeira adoração que vocês devem oferecer a Deus. Eu não sei qual que é a outra versão, como que diz as outras versões? O versículo 2, alguém pode ler? Que seja diferente da que eu tenho. Amém. Não vos amoldeis. Ou seja, não pegue a forma deste mundo. E quando está falando deste mundo aí, é o sistema do mundo. É como vive o mundo. Nós não podemos tomar a forma do mundo. Ou seja, quando você for fazer as coisas de Deus, não é com a forma que existe lá fora. É diferente.
As coisas de Deus são totalmente diferentes. O sistema aqui é do reino de Deus. Então nós fazemos por amor, em obediência a Deus, com o nosso coração aberto. Lembra, sempre quando você ouve falar da oferta, então é voluntariamente, aquilo que o Senhor propôs no seu coração. O Senhor não obriga nada. Nós sabemos que quem obriga, quem bagunça é o diabo. Né? O diabo não pede licença. Ele vem, invade, toma a pessoa, toma tudo que tem da pessoa e não pergunta nada. Mas o Senhor, o que a palavra do Senhor diz? Ele bate a porta. Então, Ele não força que ninguém, você não é forçado a ser crente. Amém? Você não é forçado, você vai fazer por amor. Mas existe uma palavra que isso eu guardo no meu coração, o amor de Deus nos constrange. E aí então quando nós vemos o amor do Senhor, será que é sacrifício nós fazermos alguma coisa para o Senhor? Diante daquilo, tudo que Ele fez por nós, amém? Você já parou para pensar nisso? Então por isso que a palavra do Senhor diz, o amor do Senhor nos constrange. Eu fico constrangido em não fazer a obra do Senhor. Quem somos nós, queridos, para recebermos tanto amor? Mas Ele nos amou. E aí então, continuando, a palavra do Senhor diz, então você não tome molde, não tome forma do sistema do mundo, ou seja, não aceite, né, esse sistema, mas seja transformado pela renovação da sua mente. Ou seja, por isso que nós precisamos ter a mente de Cristo para fazer a obra do Senhor. Se nós termos a nossa mente, então eu vou falar por mim, eu já tinha pendurado a minha chuteira. Porque fazer a obra do Senhor, muitas vezes, não é o sistema do mundo. Às vezes nós não ganhamos nada, não é, Nádia? Às vezes nós não ganhamos nada na hora, pelo contrário. Você acha que todas as pessoas... Aliás, nós temos uma parábola, uma passagem clássica que diz isso, que o Senhor curou uns doentes e só um voltou para agradecer. O restante não quis nem saber. Então, e é interessante que no sistema do reino de Deus, o Senhor diz que aquele que acha que ganha tem que perder. E aquele que acha que está perdendo tudo, está ganhando. Então é tudo diferente, amém? Então fazer a obra do Senhor não é como nós achamos. Então por isso que a palavra do Senhor diz, você precisa mudar a sua mente. Você precisa renovar a sua mente. Ou seja, nós precisamos ter a mente de Cristo. Então quando você começar a fazer a obra do Senhor e pedir a mente de Cristo, você vai começar a relevar muitas coisas, porque nós não estamos no sistema do mundo. Então, muitas vezes você vai fazer a obra do Senhor e você não vai ser reconhecido. Eu estou falando naturalmente. Claro que o Senhor sempre vai estar vendo todas as coisas. Muitas vezes a obra que você vai fazer não vai aparecer, mas nós sabemos, né? Existem pessoas aqui que trabalham com construção, sabem muito bem. Se não tiver um bom fundamento, né? Não adianta, por mais linda que a obra possa parecer, vai cair, vai ruir. Né, Cleide? Não adianta, eu posso construir o prédio mais lindo, mas se não tiver um fundamento, vai ruir. Ou seja, muitas vezes a obra que você vai fazer vai levantar um grande edifício. Mas todo mundo vai ver o grande edifício. Mas o Senhor vai ver o fundamento que você deu. E dele você vai receber a recompensa, amém? Eu já contei aqui para vocês que eu tenho uma amiga, e certa vez nós fomos a um lugar muito humilde em Mauá, numa igreja humilde, estava pregando lá uma pessoa, né? Não preciso dizer o nome, mas é uma pessoa muito, que tem um grande destaque no meio gospel, tá? Um pastor muito renomado, mas naquela época ele não era ninguém, vamos dizer assim, né? Não era conhecido.
E aí nós estávamos naquele culto tal, e aí essa minha amiga orou por ele, o Senhor usou a vida dela, disse que ele iria estar à frente de uma grande obra, que ele ia ser reconhecido, não só aqui no Brasil, mas em todos os lugares, etc, etc. E passou-se os anos, e a palavra aconteceu. E um dia, ele já tinha um nome, ela encontrou novamente com ele. E aí ela toda contente, né, cumprimentou, tá, você lembra de mim? Acho que eu lembro. Com o maior pouco caso. Mas, queridos, a obra é do Senhor. Então, muitas vezes você não vai ser reconhecido. Claro que ela não queria, mas pelo menos, né, eu falei, eu lembro de você. Mas aí ele já tinha algum nome. Então, queridos, comece a renovar a sua mente, amém? A pensar, você que abre a sua casa, muitas vezes você não é compreendido, ou talvez você tenha que abrir mão de algumas coisas, né? De repente quebra alguma coisa, né, José? Às vezes quebra alguma coisa, a gente fica apavorado, né? Porque é a nossa casa, mas às vezes nós não vamos ver naquele momento a obra do Senhor sendo feita, mas lá na frente a gente sabe. Quem sabe um dia alguém vai dizer, olha, lá na casa do fulano, na sua casa, eu consegui e estou no caminho do Senhor, de lá vai sair pastores, missionários, pastoras, apóstolos, amém? E vai sair pessoas, mas talvez naquele primeiro momento, nós não vemos nada, até nós ficamos achando que não vai dar nada. Mas vamos renovar a nossa mente, amém, querido? Vamos renovar. E aí então continua a palavra do Senhor. E aí quando você, olha o que diz. Em tudo quanto faz e pensa. E assim vocês aprenderão de experiência própria. Então, queridos, para você experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, você precisa ter experiências. E é difícil. Nós passarmos por experiências é muito difícil. E geralmente na obra do Senhor nós somos quebrados. Nós somos muitas vezes quebrados. O nosso eu é quebrado. Às vezes nós temos que ser até expostos. Mas para que eu experimente a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, o que diz a palavra do Senhor? Eu tenho que ter experiência própria. Então diga para a pessoa que está aí ao seu lado, experiência própria. Diga para você, experiência própria. Nós não queremos essa parte, querida, é difícil. Eu já contei para vocês essa experiência, né? De um dia, eu estar em determinado lugar e eu estava com um chinelo. E aquele tempo a igreja era muito rígida. E depois, quando terminou o evento, e eu estava no evento aberto, na beira da represa, lá em Santo André, lá na Gata Preta, né? Que tem lá... Rodrigo, lá para que tem aquele Parque Miami, que tem o Pedroso lá. Então, eu estava lá, no meio do mato. E aí, depois que terminou o evento, se reuniram e foram tirar satisfação com meu pai por causa do meu chinelo. Eu estava no evento com aquele chinelo. E aí, às vezes, e depois eu tive que ir lá pedir perdão para as pessoas. Porque eu estava causando escândalo, né? Eu, na minha mente, com Deus, eu sabia que não tinha nada. Mas, queridos, eu preciso ter a minha experiência própria. Você precisa ter a sua experiência própria. Não adianta você querer experimentar a vontade do Senhor, a boa, agradável, pela vida dos outros. É você que precisa ter experiência. É você que o Senhor quer revelar a vontade dEle, a boa, agradável. E às vezes a gente fica esperando de outras pessoas. Mas continuando, diz assim: como mensageiros de Deus, digo a cada um de vocês, sejam honestos na avaliação de si mesmos. Outra coisa que nós como líderes temos que aprender. Nós temos que nos avaliar. Às vezes nós vamos ver, olha, aqui não dá, não adianta eu querer fazer uma coisa que não dá. Então eu vou usar um exemplo prático sempre meu, tá? Porque não adianta eu falar de outra pessoa, eu tenho que falar de mim. Então,
Em algumas coisas, nos jovens, não adianta eu querer inventar, achar que eu sei fazer. Eu não sei. Né? Eu não sei. Sábado, quando nós estivemos aqui no culto, foi uma bênção, tal, mas houve várias pessoas que trabalharam. Houveram várias pessoas que estavam aqui desde manhã ensaiando. A peça que foi apresentada, eles ensaiaram meses. Né? Quem estava na peça aí, meses vocês ensaiaram, né? Acho que mais de 3 meses, não é? Por aí, né? Então eles ensaiaram. Então não adianta eu querer achar que eu sei fazer tudo. Não, eu tenho que fazer a minha avaliação. Olha, eu não sei. Amém? Eu não sei. Mas muitas vezes nós como líderes não queremos fazer essa avaliação. E aqui a palavra do Senhor está dizendo, avalie-se. Faça a avaliação de si mesmo, medindo o seu próprio valor pela quantidade de fé que Deus lhe concedeu. Então aqui existem 2 coisas. Às vezes nós fazemos uma avaliação nossa bem por baixo. Sabe como que é isso? Aquela história, eu não sei fazer nada, eu não consigo nada. Queridos, não é orgulho. Às vezes a pessoa fala assim, eu quero ser pastor. Aí a outra pode dizer assim, nossa, mas você é metido. Não. Nós temos que almejar, e nós temos, como diz aqui a palavra, eu tenho que medir o meu próprio valor pela quantidade de fé que Deus me dá. Então, se você tem fé, vai ser. Isso não é orgulho. Às vezes nós ficamos com medo de falar alguma coisa, né? De repente você fez alguma coisa, deu uma palavra, alguma coisa, cantou bem, assim, fica com aquela modéstia, né? Não, é para a glória de Jesus. Sim, é para a glória de Jesus, mas eu tenho que me avaliar, eu sei que eu tenho um valor. Amém, queridos? Então isso não é orgulho. Você tem que medir o seu valor diante daquilo que o Senhor te dá. E também tem que medir também e saber, será que tudo que o Senhor tem me dado, eu tenho feito de acordo? Eu tenho trabalhado de acordo? O Senhor tem me dado fé e eu tenho orado? Eu tenho feito? Eu tenho executado? Ou muitas vezes eu tenho a fé, mas eu não faço, porque eu não quero me expor. Sabe? Até que eu tenho fé, mas aí eu fico pensando, será que vai dar certo? Será que... Queridos, meça o seu valor. E aí continua a palavra do Senhor. Pois tal como existe muitos membros em nosso corpo, e esses membros têm um trabalho diferente a executar, assim também é o corpo de Cristo. Todos nós somos parte dele, e cada um de nós é necessário para fazê-lo completo. Diga, cada um de nós. Eu sou importante. Pode dizer isso, eu sou importante. E aqui a palavra do Senhor diz que cada um tem uma função, amém? Cada membro faz algo no seu corpo, não é? Não dá, você pode até conseguir andar com as mãos, mas é uma coisa feia, né? As mãos foram feitas para outras coisas, os pés foram para caminhar. Então, comece a pensar isso, aquilo que o Senhor colocou nas suas mãos, aquilo que você tem para executar, então o Senhor confiou em você, você faz parte de um corpo, e para que esse corpo possa se desenvolver, possa funcionar, cada um tem que estar no seu devido lugar, amém? Então por isso que eu não posso falar mal da igreja. Às vezes nós temos esse costume, mas essa igreja... Eu faço parte, pode ser que a minha parte é que não está funcionando. Você já parou para pensar nisso? Será que a parte que eu tenho está funcionando? Porque nós falamos mal do corpo, né? Às vezes a gente reclama. Então, novamente, eu vou usar o meu exemplo, né? Muito tempo eu reclamei do meu peso, não sei o que, tal. Não faço nada. Até que eu fui trabalhar com a minha cabeça. Então é mais fácil eu falar mal do que eu fazer análise. Será que eu estou funcionando? Querido, comece a pensar. Você está funcionando? Está tudo certo aí com você? A sua parte você está fazendo? Porque muitas vezes nós colocamos a culpa na igreja e às vezes nós trocamos de igreja e de vez em quando a gente faz campanha não sei aonde, nada contra. Mas porque a gente, às vezes, acha que lá é mais... não sei, aqui não acontece isso.
A sua parte está funcionando? Porque depois você vai ver a lista. E aí a palavra do Senhor vai falar dos dons. Mas vamos continuar então. Todos nós somos parte dele. Cada um de nós é necessário para fazê-lo completo. Então você é necessário, querido. Você que está aqui nessa noite, você é necessário nesse corpo. Faz falta sim você não estar. É claro que se você não estiver, Deus não vai levantar outro. Vai levantar outro. Mas Ele conta com você. Você é importante. Amém? Você é importante nesse completo do Senhor. Assim pertencemos uns aos outros. Assim pertencemos uns aos outros. E cada um está ligado a todos os demais. Aí essa parte é difícil. Não existe mão separada, braço separado, amém? Se você vê um braço separado, se você não é da área médica, você vai desmaiar, eu acho, pelo menos. E de repente nós entrarmos aqui, tem um braço jogado aí, principalmente mexendo os dedinhos. Queridos, nós não somos separados na igreja, amém? Nós somos um corpo. De vez em quando tem gente querendo sair, um dedo sair, um pé sair, quer fazer as coisas sozinho, então o corpo está indo, andando moderadamente, mas tem um pezinho que quer sair correndo. Mas queridos, nós somos um corpo, amém? Não dá para andar desligado. E outra coisa, não vir na igreja, não estar ligado no corpo, morre. Nós precisamos estar ligados, amém? Essa pessoa que está aí ao seu lado é muito importante. Para que esse corpo esteja em pé funcionando. Então cada um está ligado um pertence ao outro. E aí depois cada um está ligado a todos os demais. Agora vai aí. Olha o que a Bíblia fala. Deus deu a cada um de nós dons de fazer bem determinadas coisas de acordo com a sua graça. E aí nós precisamos renovar a nossa mente. Na igreja do Senhor, na casa do Senhor, tudo que é feito, lembra, não é o sistema do mundo. Então lá no mundo eu conheço alguém, né, como que se falava, né, nem sei se usa mais essa palavra, mas antigamente se falava QI, quem indica. Então aí você conhece o fulano, né? Eu conheço o Gabriel, e aí então eu vou lá e indico aonde eu trabalho. Né? Ou ele é meu amigo, eu tenho um cargo de superior, e aí eu sou amigo do Gabriel, eu falo assim, agora eu vou pôr o Gabriel também no cargo. Né? Vai por condições. Nem sempre as pessoas estão no lugares por mérito, não é verdade? Infelizmente, isso no mundo. Mas na casa do Senhor não é assim. Não funciona assim. Infelizmente a gente vê por aí, né? Em nome de Jesus, não aqui, mas por aí, não importa onde, que as pessoas acham que vai vir para a igreja, começa a fazer alguma coisa, vai vir a unção. E queridos, o que a palavra do Senhor diz? Eu não estou falando nem de igreja, nada, eu estou falando da palavra do Senhor. Vamos ler novamente o versículo 6? Vamos lá? Eu quero que você leia na sua Bíblia, não importa que seja diferente a do seu vizinho. Mas vamos ler lá. 1, 2, 3. Não, até aí, só esse comecinho. Que diz aí então que cada um tem um dom que Deus te deu. É Deus que faz todas as coisas. Você pode ter certeza que eu estou aqui em pé falando com vocês porque Deus quer, porque se fosse por mim não. Mas eu tenho entendimento que essa foi a parte, esse foi o dom que o Senhor me deu. Amém? Eu tenho esse entendimento. Mas eu nunca sonhei em ser pastor, nada disso, queridos. Pelo contrário. Mas foi o Senhor que colocou. Eu acho que quem me conhece há mais anos aqui é a pastora Berna e o Gabriel. E eles sabem disso. Eu nunca quis. Sempre quando falava um negócio, não precisa.
eu sempre cuidei, não precisa disso, mas foi o Senhor que quis. É o Senhor que dá dons, amém? Então aqui o sistema do reino de Deus é diferente. Para cada um o Senhor dá um dom. E aí, não adianta eu querer fazer o que o Wesley faz. Eu posso até tentar, mas vai ficar meio esquisito. Eu não vou ficar muito à vontade cantando rap. Mas coisa que, né, é a cara do Wesley. Ou eu tentar fazer o que a Thaís faz, e cada um assim. Então, cada um o Senhor deu um dom. Qual é o dom que o Senhor te deu, querido? E aqui a palavra do Senhor diz que deu determinadas coisas, dons de fazer bem determinadas coisas. Então, se você nunca parou para pensar nisso, comece a pensar aquilo que você faz com alegria. Ainda que seja, não é menos, tá? Eu estou falando assim, ainda que seja, porque infelizmente, para a visão humana, não é muito assim, vim limpar a igreja, limpar o banheiro. Mas que seria de nós se não houvesse essas pessoas que fizessem esse trabalho? Você já imaginou como estaria essa igreja? Mas existem pessoas que fazem tão bem com alegria. Então, às vezes nós não paramos para pensar nisso. Nós ficamos pensando assim, eu acho que eu não faço nada, que eu não sei nada, né? Não sei o quê. Lógico que você faz bem alguma coisa assim. E isso que você faz bem é o Senhor que te colocou e você deve executar na obra do Senhor. Amém? Então, marque isso na sua vida. Assim, se Deus deu a você o dom de profetizar, então profetize de acordo com a proporção da sua fé. Então, querido, outro ensinamento. Eu vou me desenvolvendo com a proporção da minha fé, naquilo que eu coloco o meu empenho e a minha fé. Então, às vezes você pode achar assim, eu gostaria de pregar. Mas você tem pedido ao Senhor, Senhor, me dá fé para isso? E você tem se empenhado? Porque às vezes nós achamos que nós pregamos. Mas nós precisamos ver, é esse o chamado do Senhor nas nossas vidas? Porque a pior coisa é você estar no lugar ou fazer algo que você não gosta, amém? Eu não gosto de lavar louça. Né, Rosa? Não gosto. Mas se você pedir para mim fazer a comida, não tem problema. Mas eu não gosto de lavar louça. Até quando morei sozinho, eu usava descartável. Aí tinha lá uns pratinhos quando vinha visita. Mas eu detesto lavar louça. Mas tem gente que gosta. Quem gosta de lavar louça aqui? Levanta a mão. Olha aí. Tá vendo? Se Ismael gosta. Então, veja bem. Então, se o Senhor te deu um dom, faça isso com excelência. Então, às vezes você vê alguém pregando muito bem, profetiza ou canta muito bem. Mas o que a pessoa tem que fazer? Não é porque vem de Deus. Por exemplo, é clássico isso quando canta. Lógico que todos nós podemos louvar ao Senhor. Mas, estar aqui, você tem que fazer com excelência. Graças a Deus que essa cultura passou. Mas antigamente, né Sérgio? Às vezes você, é para o Senhor. Amém. Mas e o ouvido do povo? Né? É para o Senhor, mas graças a Deus aqui que os levitas se empenham, né? Tem muitos aí que estudaram, nós sabemos disso, e tem que ser assim, querido, é para o Senhor, mas é o melhor, porque o que o Senhor dá para nós é o melhor, Ele não fez qualquer coisa, queridos, Ele fez o que Ele tinha de melhor, e aí então, se você tem um dom, você deve se empenhar para que melhore cada vez mais. Então, eu sei do chamado que o Senhor tem na minha vida. Então, vira e mexe, eu estou em congresso, e eu quero ver, e cada vez que tem, eu fico pensando, Senhor, mas pode isso, e tem mais, e vamos nos aprofundar mais.
Porque nós temos que fazer o melhor para o Senhor. Então, seja qual o dom que você tiver, se empenhe e faça na proporção da sua fé. Aí então diz aqui, se tiver o dom de prestar serviço a outros, então sirva bem. Amém? Sirva bem. Talvez você fique lá na porta, mas faça isso muito bem. É que hoje as Fá não estão aí. Não estão. Você sabe quem é as Fá, né? A Fabíola e a Fabiana. Não está aí, né, Maria Lúcia? Elas não estão, né? Mas uma vez eu falei para elas no culto, elas que são da recepção, né? E aí teve um que eu falei assim para ela, não, hoje não precisa. Ela, ai pastor, mas eu gosto tanto. Né? Então aqui está dizendo, se você preside, se você gosta de servir, sirva bem. Não é? Sirva bem. Faça isso com amor, porque você sabe que essa é a sua parte na casa do Senhor. Mas muitas vezes nós fazemos reclamando, querendo algo em troca, ou sei lá. Lembre que aqui não é o sistema do mundo. Então a nossa recompensa muitas vezes vai vir só do Senhor. Aí continua, se alguém tem o dom de ensinar, ensine. Se é de animar aos outros, então anime. Amém? Porque existem pessoas que são especialistas. Você chega perto da pessoa e ela te anima. Né? Ela te traz uma palavra. Infelizmente tem uns que desanimam, né? Você chega com uma dorzinha de cabeça, você sai com o corpo todo, quase pedindo para enfaixar, né? Porque ela fala tanta coisa. Mas o Senhor está falando com quem anima. Se você anima, você tem esse... Porque existem pessoas que você começa a falar e, né? E você vai lá em cima. Te anima. Te encoraja. Então o Senhor disse, se você tem essa palavra, você anima. Querido, e muitas vezes esse é um dom muito poderoso, porque muitas vezes você não vai estar animado. Não é? Às vezes você não vai estar animado, mas o Senhor te chamou para aquilo. E você mesmo não estando, você consegue animar. Porque vem de Deus. Amém? Então tudo que você faz vem de Deus. Então às vezes nós achamos assim, mas eu não vou orar por isso. Eu já pensei algumas vezes, não vou orar por determinado assunto porque não acontece isso comigo, queridos. Se é a palavra do Senhor, quem vai fazer é o Senhor. Amém? Quem vai fazer é o Senhor. Então, às vezes, nós ficamos esperando nós termos condição ou nós estarmos, assim, na nossa mente, achando que nós estamos aptos. Nem sempre. Nós estamos em uma transformação, amém? Estamos aprendendo, até chegarmos na estatura de varão perfeito. Então, é um processo. Amém? Talvez hoje você não esteja naquela situação que você liberou uma palavra, mas vai chegar, você vai viver. Eu estou falando da palavra do Senhor, amém? Aí então continua dizendo assim, se Deus lhe deu o dom de contribuir, ajude aos outros com generosidade. Aqui não está falando de oferta, amém? Está falando daquela pessoa que gosta de ajudar, contribuir. Eu esqueci como que se fala. Na igreja tem que ter... sempre o pastor fala, enfim. Que é os que ajudam, né? Barnabé, alguma coisa assim. Depois, acho que até o final eu lembro. Então, existem pessoas que gostam de contribuir. Nós temos algumas pessoas aqui que são assim. Se você pode contar com, né? Você fala só, até uma pessoa fala isso em especial, eu não sei fazer nada, mas precisar de dinheiro você fala comigo que eu ajudo. Contribuir, né? Tenha essa facilidade, então contribua, ajude com generosidade, se você pode, faça isso. Não fique pensando no que vai fazer, o que vai acontecer. Queridos, existem momentos nas nossas vidas que o Senhor vai nos impulsionar, que nós vamos fazer coisas loucas. Né? Nós vamos fazer coisas loucas. Nós precisamos sair desse ambiente terrestre, desse ambiente do mundo, entrarmos nessa esfera espiritual, porque quando nós conseguimos entender a vontade do Senhor, nós nos desprendemos. Sabe, em um determinado dia, não muito tempo,
né? Estava vendo uma pregação aqui e o Senhor me deu até valores para contribuir. Né? Eu falei para a Rosa, olha, o Senhor está falando para isso. Mas a minha vontade, diante da palavra, a pessoa estava pregando aqui, mas a minha vontade era levantar e já trazer a oferta. Em alguns lugares aí isso já está acontecendo, amém? Isso está sendo uma prática normal. Ofertar mediante a palavra. Mas isso é um outro assunto, né? Isso não é regra, é algo do Espírito. Mas, por quê? Porque nós estamos entendendo a revelação da palavra e nós estamos vendo que ali é uma terra fértil. Isso não foi a primeira vez que aconteceu. De estarmos, o Senhor trazer valores. E o Senhor sabe do meu coração. Então, muitas vezes, querido, o Senhor vai te dar algo, faça com generosidade. Não fique pensando se vai faltar ou não. Continuando, se Deus deu capacidade administrativa de liderança, então exerça esse cargo com seriedade. Existem pessoas que naturalmente são líderes, amém? Você naturalmente é líder. Então é quase que certeza que quando você chega na casa do Senhor, também você vai ter, porque isso é algo que o Senhor já colocou, você já traz isso. Isso é uma característica sua. Mas a palavra do Senhor diz, se você tem esse dom, administre, tenha essa liderança com seriedade, sabendo que você está fazendo algo para o Senhor e vem do Senhor. Então, queridos, se você é líder, nós não somos líderes para impor as coisas, amém? Nós não podemos impor, porque as coisas são de Deus. Então nós apelamos, nós convocamos, pedimos. É isso, não pode passar disso. Aqui está dizendo com seriedade, levar a sério aquilo que o Senhor colocou. Comece a levar a sério aquilo que o Senhor colocou. Aí diz, aqueles que levam consolo aos entristecidos devem fazê-lo com alegria. Então eu sei que não é qualquer pessoa que consegue falar com uma pessoa triste, amém? É um pouco difícil, não é? Ter uma palavra num momento tão difícil. Eu fiquei pensando agora esses dias, o que falar para aqueles pais que perderam os filhos queimados na creche, ou agora, né, essa semana, sexta-feira passada, na escola. Sinceramente, eu não sei o que eu iria falar. Alguém aqui se sente capacitado para dar uma palavra assim? Né? É difícil, mas existem pessoas que têm uma palavra de levar alegria no momento triste. Mas eu fiquei confortado porque eu vi que o pai de um daqueles meninos é um homem crente. Não, dos que morreram, 2 meninos que morreram. Eram crente, porque ele falou, eu perdoo. Não sei você, né? Eu ainda não tenho filho, mas é difícil você falar, eu perdoo alguém que mata, que tira a vida do seu filho. Mas então, o Senhor chama essas pessoas, se você tem uma palavra de consolo, leve aos entristecidos. Aí diz assim, não finja apenas amar aos outros, ame com sinceridade. Isso é difícil, hein, querido? Amar com sinceridade. Não finja. Às vezes nós temos uma falsa piedade, né? Nós queremos a musiquinha do Roberto Carlos, né? De vez em quando a gente fica pensando, tudo mais vai para o inferno, não quero nem saber do meu vizinho. Mas nós temos que amar. É difícil, mas nós temos que amar. Né? Às vezes a gente tem vontade, fala, Senhor, deixa eu usar a espada aqui. De vez em quando eu tenho vontade de usar a espada. Mas a gente tem que amar. Odeiem tudo aquilo que está errado. Oh, queridos, nós como líderes. E você também que não é líder, você tem que odiar o que está errado. Às vezes a gente acha bonitinho. Não é? De vez em quando a gente acha bonitinho. Nós temos que examinar o nosso coração. Vamos examinar. Será que eu não estou achando bonito aquilo que eu tenho que odiar? Coloque-se ao lado do bem.
Verso 10, amem uns aos outros com amor fraternal e tenha prazer em honrar uns aos outros mais do que a si próprios. Precisamos aprender muito. Eu honrar o fulano, ele passou por mim, nem falou comigo. Eu honrar, principalmente se eu acho que a pessoa está em menos posição do que eu. Que é isso? Eu lembro que eu conheci uma mulher que ela já partiu. E ela se chamava Irmã Toninha. E você olhava assim aparentemente, você sabia que ela tinha pouco entendimento assim da palavra. Mas um dia, em um determinado momento, alguém disse, eu não vou, porque eu pertencia a uma igreja que dava oportunidade, todo mundo sabe o que é dar oportunidade. Então, em determinado momento do culto, abre-se as oportunidades. Então, quem quer a oportunidade? Aí você vai lá, canta, tal. Às vezes saía coisa boa, né? Mas tinha dia que misericórdia, né, Gabriel? Misericórdia. Mas amém. E aí alguém, então, um dia pensou, não vou dar oportunidade para a irmã Toninha. Mas aí tinha a minha parte. E eu vi isso. Eu disse, não, mas vamos honrar. Eu falei, eu vou honrar, não quero nem saber. Sei que eu vou arrumar confusão, né? E aí eu peguei e falei assim, então, a minha oportunidade eu passo para a irmã Toninha. Aí não tinha o que fazer, né? A pessoa que estava dirigindo não tinha jeito. E, queridos, quando aquela mulher abriu a boca, quase que nós não conseguimos sair da igreja, de tanta unção que foi liberada depois, da palavra que ela trouxe. Na verdade, ela contou um testemunho. Ela disse, gente, eu precisava contar. Aí, olha o que ela contou. O marido dela é maior do que eu, né? Ela que morreu, ele não, ainda está vivo. E ele bebia, não sei hoje, né? Faz muitos anos que eu não tenho notícias. Mas naquela época ela era impedida de ir na igreja, mas ela ia. Aí quando ela saía, ela falou assim, irmãos, ora por mim, porque eu não sei como que vai ser lá em casa. Não sei se eu vou entrar, como que vai ser. Se eu vou apanhar, mas ela ia. E aí um dia, era ceia, e ela tinha a sogra dela, que era cega, uma mulher de Deus também, aquelas senhorinhas abençoadas, e aí ela falou, nós vamos para a ceia. E ela disse, ninguém vai sair dessa casa. Mas a sua mãe precisa, não quero saber, ninguém vai sair dessa casa. E aí ele se levantou e foi para cima dela, ninguém vai sair. E pegou uma faca, um facão. E ela falou assim, mas eu vou na ceia e tal, não sei o quê. E aí ele foi para cima dela. No que ele foi para cima, ela repreendeu em nome do Senhor Jesus. E ele caiu na cama, roncando. Num sono profundo. Como eu costumo dizer, o sono de Adão. Você sabe como que é o sono de Adão, né? Que veio lá e tirou a costela e ele não acordou. Então, é esse sono. Então, peça o sono de Adão. Se você precisa de descanso, que de repente você pode acordar sem uma costela. Amém? É bom esse sono, pode pedir. Então, ele teve um sono de Adão. E ela foi para a igreja e depois, quando acabou o culto, ela, gente, ora por mim. Porque eu deixei ele lá, ele, né? Mas ela não contou nesse dia o que aconteceu. Ela só falou, ore por mim, porque ele ficou lá. E ele não queria deixar eu vir. Quando ela chegou, ele estava lá, atravessado na cama, dormindo ainda. Aí ela deitou assim de jeito, né? Do jeito que dava na cama, pôs a vozinha, a irmã Anísia, né? E tal, e todo mundo dormiu. Aí no outro dia o homem levantou, foi tomar banho e nem perguntou. E ela ficou bem quietinha. Nem lembrou que não era para ir para a igreja, nada, né? Estava tudo normal. E aí ela disse assim, que depois quando ele saiu para trabalhar, ela foi procurar a faca, né? E aí ela, naquele dia, ela falou assim, queridos, até hoje estou procurando a faca. Sumiu. Além dele cair, o Senhor sumiu com a faca. Então, queridos, como que a gente ia perder algo desse? Mas às vezes a gente não considera as pessoas. Esse não sabe falar, esse não sabe orar. Esse não sabe aquilo. Considere, honre as pessoas. Amém? Honre, principalmente os jovens. De vez em quando eu falo isso para os jovens. Honra os mais velhos.
Porque às vezes, queridos, a sabedoria, aquilo que o Senhor tem para a vida dele, você vai aprender. E eu amo as pessoas mais velhas. Né? Nós aprendemos, a gente vê cada testemunho, como que chegam, né? Até aquela idade cheio do Espírito Santo. Então, nós temos que considerar, a palavra do Senhor diz isso, considere, honre uns aos outros, honre quem está do seu lado, amém? Honre a pessoa que está sentada à sua frente. Às vezes nós não honramos, porque a gente fica ou batendo papo, falando mal, né? Às vezes a gente faz comentários que nós não devemos fazer, de certos comentários, nós não honramos ninguém. Mas tome cuidado, se você não honra, você também não é honrado. Nós esquecemos essa parte, né? Nós desonramos, fazemos tudo, e nós esquecemos que um dia nós também podemos não ser honrados. E nós não podemos exigir honra se nós não honramos. Amém? Não podemos. Então vamos ser vigilantes. Aí então, continuando. Não sejam nunca preguiçosos no trabalho, porém sirvam fervorosamente ao Senhor. Então, queridos, se o Senhor colocou algo na sua mão, não seja preguiçoso. Minha mãe tem um ditado, ela fala assim, o fulano não é chegado no basquete, né? Ela quer dizer no trabalho. Tem gente que não gosta de fazer a obra do Senhor. Ou quer, o Senhor... Manda os teus anjos. Querido, os anjos não vão fazer. A única coisa que eles vão fazer é cuidar de nós, nos apoiar. Vamos fazer fervorosamente, com fervor aquilo que o Senhor nos deu, amém? Faça com fervor, faça sem preguiça. Né? O Senhor diz, olha, sirvam fervorosamente ao Senhor. Então se você está aqui nessa noite, venha fervorosamente à casa do Senhor. Às vezes nós estamos aqui, parece que, não sei. Vamos ser fervorosos, amém? Vamos buscar ao Senhor. Na hora de cantar, vamos cantar. Na hora de orar, vamos orar. Na hora da palavra, vamos prestar atenção. Vamos ser fervorosos. Por quê? Muitos de vocês um dia vão estar aqui em nome de Jesus. E vão ser muito mais abençoados. Mas talvez seria necessário que todos nós passássemos um dia por aqui. Para que você possa ver. Você tenha uma noção de como é. Mas então o Senhor está falando, seja fervoroso. Continuando. Fiquem alegres na esperança. Sejam pacientes na dificuldade, sempre perseverantes na oração. Queridos, é muito difícil isso. Ficarmos firmes diante de tantas coisas. Às vezes, como eu disse, volto a falar novamente, as coisas não acontecem imediatamente. É um tempo. Então tem que jejuar, tem que orar, tem que regar a árvore, né? A árvore não sai, um dia você vai lá, planta uma sementinha, no outro dia você já está lá, a árvore bonitinha, né? Dando fruto para você, e você lá embaixo dando. Não, demora. Tem pé que é 10, 12 anos depois, não é? Que começa a dar, enfim, a não ser que seja enxertado. Mas se for algo natural, às vezes demora alguns anos. Mas a palavra do Senhor diz que nós temos que ser perseverantes, pacientes na dificuldade e perseverantes na oração. Ou seja, continuar a orar até que aconteça. E depois continuar a orar agradecendo por aquilo que aconteceu. Temos que continuar, perseverantes. Às vezes nós oramos 1, 2 vezes. E aí a gente já fala assim, o Senhor não faz, não acontece. Né? Quantos aqui já pararam de orar por alguma determinada coisa? Sem vergonha. Eu já. Aí depois a gente desperta e fala assim, não, vamos voltar a orar. E geralmente quando a gente desperta, acontece rapidinho. Seja perseverante na oração, querido. Quando os filhos de Deus estiverem em necessidade, sejam vocês os primeiros a ajudá-los. E crie
o hábito de ser hospitaleiros. Sabe o que é isso, querido? Não é a função da Raquel e do Ronaldo, não, tá? Hospitaleiros. Né? Eles são hospitaleiros 2 vezes, né? Mas hospitaleiros é de receber muito bem. Por exemplo, eu vim de uma casa onde quase todo final de semana tinha gente. Eu sei que a Nádia também gosta, né? Nós somos acostumados assim, a mãe dela, a Marta, recebe 20, 30 pessoas, não está nem aí. Então, na minha casa, sempre foi assim. Meu pai sempre recebeu pastores, missionários, sempre teve gente. As pessoas... Então, quando eu era criança, as crianças iam para casa, depois adolescentes, jovens, e eu nunca vi meu pai e minha mãe reclamar. Eles fechavam lá no quarto e eu ficava lá. Isso não quero dizer que você tem obrigação, tá, querido? Amanhã, agora, qualquer hora que chegar alguém lá, você... Não é isso, vocês entenderam, né? Hospitaleiros, receber com alegria, né? Proporcionar a alegria para alguém, ter esse hábito. Aqui a palavra do Senhor diz, crie esse hábito. Aí o verso 14, talvez alguém possa dizer, puxa vida, mas por que está isso na Bíblia, né? É para nós, é para mim. Se alguém os perseguir, não o distratem, abençoe e não amaldiçoem. Não tem mais ninguém inocente aqui, amém? Se alguém não conhecia esse versículo, bem-vindo ao clube. Comece a abençoar agora em nome de Jesus. Eu sei, isso é palavra para mim. De vez em quando eu fico bravo com algumas coisas que acontecem. Né? Dá vontade de falar. Mas a gente fala, seja abençoado em nome de Jesus. Quando outros estiverem alegres, aí é o problema. Quando os outros estiverem alegres, o que a palavra do Senhor diz? Vai lá e provoque para ele ficar triste. Alegre-se com eles. Não é? Então, é difícil alguém receber uma bênção, talvez, algo que você quer, hein, Gabriel? Você queria aquilo lá e aí o outro foi. Mas vamos se alegrar com eles. Alegrar-se com quem está alegre. E essa parte também é difícil. Se estiverem chorando, chore com eles. Amém? Às vezes, graças a Deus que não acontece isso aqui. Mas existe um espírito contrário na igreja, sabe, que não obedecem, não observam essa palavra. Por exemplo, vem uma palavra de exortação para alguém. Aí qual é a tendência? O que você ouve? Fala, Deus. Miserável, chora com quem está chorando. Às vezes nós ouvimos alguém, né? O Senhor exortando alguém. Então vamos chorar junto com ele, querido. Porque se ele está sendo exortado, amanhã pode ser eu. Mas eu tenho um espírito contrário que fala, Deus. Chore com quem está chorando. Então, se você sabe que o seu irmão está passando por um momento difícil, ou você ouviu que ele ouviu, teve uma palavra de exortação, vai lá, chore com ele. Ele caiu por alguma coisa, querido, nós não temos que nos alegrar. Tem gente que fica alegre quando uma pessoa cai. Desculpe a palavra forte que eu vou dizer, mas eu acho que você está no lugar errado. Você está no reino das trevas. Pode estar com a biblinha, pode estar falando, mas você não pertence ao reino de Deus. Porque a palavra do Senhor diz, chore com quem chora. Mas vamos passar logo esse versículo, né? Trabalhe juntos com alegria. Parece que vai cada vez apertando mais aqui. Não sejam orgulhosos. Oh, querido, quando eu acho que só eu sei fazer. Né? Não consigo trabalhar com alguém com alegria. Vamos trabalhar juntos. Amém? A obra do Senhor nós trabalhamos juntos. Não sejam orgulhosos. Muitas vezes nós achamos que só nós sabemos fazer. Pare com isso. Se você não estiver, vai ser uma bênção do mesmo jeito. Amém? Às vezes eu acho que até é melhor se eu não estiver, sabia?
Falei, acho que é porque eu não estava lá, por isso que foi uma bênção. Não seja orgulhoso, não acho que porque você está. Infelizmente, algumas pessoas, né, usam isso. Eu vi hoje um vídeo horroroso, por acaso, não é porque eu procuro essas coisas, porque eu não procuro. Quero nem saber. Mas foi por acaso mesmo que eu vi um vídeo terrível, que alguém estava indo no lugar, desafiando os demônios. Existiam várias pessoas que estavam manifestadas, né, endemoniadas. E aí a pessoa dizia assim, se eu não sou homem de Deus, que esses demônios venham e entrem no meu corpo. Deus é tão misericordioso. Não podemos ser orgulhosos, né? Eu achar porque eu estou aqui na plataforma que quem está aí, talvez se eu não estiver aqui vai ser muito mais abençoado. Sabia, querido? Às vezes se você não estiver fazendo a coisa é mais abençoado, porque é você que é a pedra de tropeço. E às vezes nós achamos que nós somos, né? Eu me lembro, meu pai sempre conta isso, que tinha um pastor, que ele já morreu, então eu posso falar o nome dele. Acho que ele chamava Drummond. E aí um dia ele estava pregando, e aí a unção do Senhor estava caindo na igreja, e ele pensou, o Drummond está ficando bom. Até rimou, né? O Drummond está ficando bom. Ele disse que na hora ele esqueceu toda a pregação, não sabia mais o que ele estava falando. E aí ele pediu perdão para a igreja, ele falou assim, olha, acabou de entrar o orgulho em mim, eu não sei mais o que eu estou falando. Entregou a palavra. Porque apagou da mente dele, ele não sabia nem o sentido que ele estava falando da palavra para continuar. Quando ele pensou, olhou para a igreja e falou assim, o Drummond está ficando bom. O espírito se afastou. Então tome muito cuidado, não seja orgulhoso. Não procure cair nas boas graças de gente importante, mas tenha prazer na companhia de gente comum. Oh, queridos, infelizmente teve uma época que tinha profetas, só recebia rico. Coitado, se chegassem lá com os dedos encardidos, estou rouco, não dá para me orar. Estou rouco, não dá, não. Agora não. Mas se chegasse os carrão, orava. Queira ter fama. É lógico que o Senhor alcança essas pessoas, amém? E eu creio nisso. Mas às vezes nós queremos ter graça com determinadas pessoas. Tenha graça do Senhor, mas com todos, amém? Com gente comum. E não sejam sábios aos seus próprios olhos. Nunca paguem o mal com o mal. Façam as coisas de maneira tal que todos possam ver que vocês são absolutamente honestos. Não contenda com ninguém. Tanto quanto possível, vivam em paz com todos. Se possível, vivam em paz. Nós temos que procurar a paz com todos. Tem alguns que vai ser difícil. Mas, o que você deve fazer? Também não deve arrumar confusão, amém? Se não dá para andar junto, ande pertinho. Né? Anda pertinho. Não dá para andar junto, anda pertinho. Amém? Mas tenha paz, se possível, tenha paz. Diz assim, amados, nunca se vinguem. Deixe, então, por favor, querida. Eu sei que o que eu vou falar vai chocar muitas pessoas. Eu quero que você já fique de pé, que nós vamos encerrar. Mas nunca se vingue. Em nome de Jesus, querido. O que tem sabor de mel é a palavra do Senhor, amém? Nós precisamos eliminar das nossas vidas essa cultura que, quem se levantou contra mim vai ver quando eu estiver lá em cima. Isso é coisa do diabo, queridos. Eu não tenho medo de falar isso. Porque aqui a Bíblia está te dando a resposta. O que a Bíblia diz? Não se vingam. A justiça pertence ao Senhor. Amém? Se elas vão ver você, isso não é problema seu, nós não estamos aqui para ficar, sabe?
Quando eu estiver em cima, eu vou pisar. Isso é coisa do diabo, isso é coisa do diabo. A palavra do Senhor diz para nós não nos vingarmos. Deixa a ira com Deus. Amém? Se você tem uma causa, deixa com o Senhor fazer a justiça. Pois está escrito, minha é a vingança, eu retribuirei. Pelo contrário, se o seu inimigo estiver com fome, dê-lhe algo para comer. E se ele estiver com sede, dê-lhe de beber. Fazendo isso... Queridos, quem quer o fogo de Deus sobre a sua cabeça? Levante a sua mão. É só você fazer a palavra do Senhor. O que diz aí? Se eu fizer o quê? Se eu der de comer para o meu inimigo, literalmente e espiritualmente falando. Porque às vezes a gente não quer pregar e levar a palavra do Senhor para o nosso inimigo. Mas o Senhor diz, se você quer amontoar brasas vivas sobre a sua cabeça, faça isso. E para nós encerrarmos o verso 21, não deixe que o mal prevaleça, mas triunfem sobre o mal, praticando o bem. O Senhor nos chamou para triunfar sobre o mal, amém? Nós não precisamos nos moldar ao sistema do mundo. Esse não é o sistema de Deus. O sistema de Deus diz que quando nós praticamos o bem, nós vamos triunfar sobre o mal. Quando nós executamos exatamente aquilo que o Senhor nos chamou, nós iremos fazer triunfar o Senhor. Então, 3 coisas que você deve observar. Você sabe qual é o chamado de Deus na sua vida? Então, de repente, você pode perguntar isso para o seu discípulo. Segunda pergunta, você está executando bem esse chamado? E terceira coisa, como é que está o seu coração a respeito das coisas que estão acontecendo no mundo? Você está querendo logo que tudo queime, né? Que tudo acabe logo e que vai todo mundo para o inferno? Ou você está com seu coração cheio de amor, querendo salvar as pessoas? Feche os seus olhos, dê a mão para a pessoa que está ao seu lado. Nós vamos encerrar. Depois, eu amo Romanos 12. E nós temos, e esse é um texto que nós temos que levar até o resto da vida. De vez em quando a gente tem que entrar no quarto e fazermos o que nós fizemos aqui. Versículo por versículo. Senhor, como é que eu estou? Ixi, essa parte aqui. Ixi, aqui não está bom. Conserta, Senhor. Amém? Vamos orar. Senhor, nós estamos aqui, Senhor, na condição de vasos. Senhor, eu sei que muitos vasos nessa noite foram quebrados, mas porque o Senhor está fazendo um vaso novo. Então, Senhor, pode quebrar mesmo, Senhor, esse vaso que está rachado com alguma coisa, que está deixando escapar a Tua unção, está deixando de ser cheio. Senhor, quebra esse vaso e faça um vaso novo, Pai. Mas nós queremos, Senhor, e nós precisamos, Senhor, e somos carentes, Senhor, do Teu amor, para nos ajudar. Senhor, nos ajuda cada dia mais, Senhor, a executar, a fazer a Tua vontade, a Tua obra. Senhor, nós não somos nada sem Ti, Pai. Como os discípulos um dia falaram, Senhor, para onde nós podemos ir? Não existe outro caminho, não. Só Tu, Senhor, tem a palavra de vida eterna. E nós, Senhor, nessa noite, nos inclinamos, nos prostramos aos Teus pés e declaramos, Senhor, que nós precisamos de Ti. Nos ajuda, Pai, nos ajuda. Esse é o nosso pedido nessa noite. Nos ajuda, Espírito Santo. Nos ajuda. Nós precisamos de Ti. Levante as suas mãos agora. Pai, nós queremos continuar, Senhor, a entregar o pastor Marinho, toda a equipe, o bispo, toda a equipe, Senhor, nesse retorno. Nós Te agradecemos, Senhor, pelo tempo que eles estiveram lá, Senhor. Senhor, Tu és fiel, Pai.
Tu és fiel, Senhor, e nós queremos te agradecer, Senhor. E pedimos que o Senhor traga até a casa de cada um em paz, como o Senhor levou, Pai. Nós te damos toda a honra e toda a glória no nome do Senhor Jesus. Que Deus te abençoe, querido. Vai na paz do Senhor em nome de Jesus. Amém?